Portanto, o meu nome completo é Ana Maria Ribeiro Fernandes, nasci cá em Santana, 8 de 3 de 1971 e, curiosamente, nasci na loja da casa da minha mãe. Não havia aquela para ir para o hospital e tudo, nasci mesmo em casa. E, curiosamente, posso dizer, o meu pai foi o parteiro. E tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Mais novas ou mais velhas? Mais velhas. E são de quando? Uma nasceu em 65 e a outra nasceu em 68. E os seus pais, qual era a ocupação deles? O meu pai trabalhava no governo desde sempre e era tratorista, trabalhava com trator. A minha mãe era queijeira, fazia queijo da serra nas Queimadas, que é um parque natural que temos hoje em dia muito conceituado e muito visitado, que para mim é dos lugares mais bonitos que Santana tem. A minha mãe fazia queijo da serra, aí numa casinha de palha que havia nesse parque. O queijo da serra é queijo de que leite? A minha mãe fazia queijo de ovelha e de cabra, e às vezes fazia de mistura, de ovelha com cabra. É um queijo seco? E que eu me lembro, era um queijo mal cheiroso e um bocadinho seco também. Se bem que a minha mãe lá acima, naquela altitude, conseguia fazer um queijo amanteigado. E esse queijo era para vender? Sim, vendeu a particulares e, portanto, na altura, o governo levava para o Funchal e fazia a distribuição. E então não era um negócio da sua mãe? Não, era por conta do governo já, por conta da Direção Regional da Agricultura já. E o seu pai também era? Também era tratorista no Parque das Queimadas. Isto em 1970 e tais. Porque, entretanto, depois o meu pai mudou para outro, era no governo da mesma, mas para outro serviço, que era o Centro de Ovinicultura. A minha mãe foi para o posto agrário, que é outro posto aqui bem perto, também do governo, e mais tarde, em 1980 e tais, a minha mãe foi para o Centro de Ovinicultura, onde estava o meu pai, voltar a fazer queijo de ovelha, e queijo fresco, queijo curado e requeijão. E eles sempre tiveram essa profissão, mesmo? Sim, é assim, o meu pai antes de ir para o governo trabalhou desde muito cedo, desde novinho, para ajudar a sustentar os irmãos, porque a minha avó teve 11 filhos e o meu pai era dos mais velhos. E então, o que o meu avô e a minha avó produziam e conseguiam trabalhar, não dava para sustentar em pleno a família. Então, o meu pai trabalhava e ajudava a sustentar os irmãos mais velhos. E com que idade é que os seus pais casaram, sabe? Ora, a minha mãe devia ter por aí uns 28 e o meu pai devia ter uns 25, porque a minha mãe era mais velha que o meu pai. E a senhora andou na escola até que ano? Eu andei até o 12º. E andou na escola aqui em Santana? Andei na escola aqui em Santana, fiz a escola preparatória, o primeiro, ou seja, o 5º e o 6º ano, que era o preparatório na altura, e o fiz ainda por videocassete. Eram cassetes que vinham da Secretaria Regional de Educação, distribuíam pelas escolas e havia 2 professores. Um orientava a parte das letras e o outro a parte das ciências. E só depois, no 7º ano, é que abriu a escola secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, e aí então eu fui para a escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral até o 9º ano, porque não havia mais que o 9º ano. E depois fui para o Funchal, para a escola Jaime Muniz, para acabar. E quando foi para o Funchal e voltava todos os dias, ou ficou lá? Não, o primeiro ano, os primeiros 2 anos eu fiquei lá e depois é que passei a ir e vir todos os dias. E nessa altura, mais ou menos, quanto tempo é que demorava? Era uma viagem longa, porque ia de autocarro e ia pelo Puiso. Eram 2 horas e tal para chegar ao Funchal. E havia muitos colegas que fizessem isso? Sim, havia muita gente que fazia. Muita. E para trabalhar, havia quem fizesse esse percurso? Também havia muitos trabalhadores a fazer esse percurso, diariamente. E as suas irmãs também estudaram até o 12º? Não, a minha irmã do meio estudou até o 12º, a mais velha que não estudou, porque lá está, era aquela mentalidade, né, que o meu pai, na altura, tinha, e muitos tinham, que era a mais velha era mulher e não era para sair de casa, era para se dedicar à vida caseira. E então ela ficava em casa, cuidava das lides da casa e tinha uma vaca para apanhar ervinha. E foi assim, por isso ela não estudou. Ela só estudou até o 6º ano. Tinham algum terreno agrícola familiar? Sim, tínhamos. O meu pai foi comprando aos poucos, herdou alguns pedaços de terreno
E, entretanto, comprou outros e fazia a produção para casa. E era só de subsistência, não vendiam nada? Não, era só subsistência, sim. E trabalhavam todas? Trabalhávamos todas. Quando é que se lembra de começar a ajudar a trabalhar nas terras de família? Aí desde sempre que íamos sempre para a fazenda com o meu pai, portanto, e desde pequenina não fazia nada, mas ia para a fazenda e depois comecei a ajudar gradualmente e depois sabia fazer. Ainda hoje em dia tenho a minha horta. E o que é que costumavam cultivar? Costumava cultivar trigo, semelhas, que é a batata doce, feijão, era essencialmente essas culturas assim. Eu tenho que parar numa questão. Quando se referem àquilo que nós chamamos de batata branca, se referem à semana, e que muitas vezes para a batata doce dizem apenas... Batata, porque aqui no nosso calão, as semelhas, a gente já sabe que é a vossa batata. E quando se diz batata, já sabe que é batata doce. Falou há pouco de uma vaca. Tinham mais animais além da vaca? Não, era só a mesma vaca. Então, perdão, tínhamos um porco sempre. Tínhamos sempre um porco, que era para matar no Natal. Isso faz parte da... E a vaca era uma vaca leiteira? Houve uns anos, nos últimos anos era vaca leiteira, mas as primeiras não era. Era daquelas vacas de engorda, pois vindeia. E antes de terem a vaca leiteira, era costume terem leite em casa, não é mesmo? Tínhamos leite, sim, tínhamos porque a minha mãe comprava sempre a alguém, não me lembro bem a quem, mas havia um posto de leite antigamente bem próximo da nossa casa, e então havia sempre leite. Então não era comprado, por exemplo, num vizinho, nem nada, era mesmo... Sim, era mesmo diretamente de um produtor de leite. Okay. E depois quando passam a ter a vaca leiteira, Exatamente, nessa altura já tínhamos o nosso próprio leite. E mesmo quando era nas queimadas, havia lá cabras e havia sempre maneira de ter leite. E chegaram a vender esse leite? Sim, e eu cheguei a ir a esse posto entregar o leite, que era para ir para a Ilma na altura. Portanto, isso era um posto em que as pessoas, os produtores podiam ir vender? Iam lá todos levar o leite sempre para vender. As outras pessoas depois podiam ir comprar? Também podiam comprar diretamente aos produtores, havia uns que vendiam. Sei lá, aquele que precisava de 1 litro de leite, a senhora vendia, antes de ir para a máquina vendia. E depois o que sobrava levava para a máquina. E essa máquina era para pasteurizar? A gente chamávamos a máquina, toda a gente dizia que era a máquina, mas eram postos de recolha de leite. E depois levavam para a Ilma, que era uma empresa que transformava o leite aqui na Madeira. Então levavam tudo para a Ilma. E era para e depois, comercializava o leite. Portanto, quando isto está a transformar o leite, era pasteurizar? Sim, faziam tudo isso para depois vender. Vendiam a seguir o leite em pacotes e tudo isso. Portanto, a maior parte da substância bebia o que nós chamamos de leite cru, certo? O leite seco. Sim. E esse posto era onde? Lembra-se mais? Era mesmo ao lado da casa da minha mãe. Sabe o nome de uma rua, qualquer coisa? Era hoje em dia a estrada do Pico Tanoeiro, que já não existe esse posto, que entretanto com o passar dos tempos as pessoas foram produzindo cada vez menos e esses postos acabaram por se extinguir e esse posto foi abatido. Mas ainda tem alguns em Santana, ainda tem alguns desses, e estou a falar de um posto que havia em cima, mas logo na parte de baixo da casa da minha mãe tem um que ainda está lá, ainda está lá, pode-se visitar. Esse posto, e não sei se aquilo é um impasse qualquer do Pico Tanoeiro, mas não lhe sei precisar o nome. E depois, diz que desse urbano, não é? E depois, o que é que se emprega? E depois consegui, na altura houve concursos para trabalhar no governo, como na altura eram os oficiais, os terceiros oficiais, que eram os administrativos, e concorri e fiquei a trabalhar na Direção Regional de Pecuária. E estive lá a trabalhar até 2019, trabalhei na pecuária, que entretanto passou à veterinária. E então, em 2019, é que mudei de serviço, fui trabalhar para a agricultura e agora estou no atendimento ao público num balcão que existe aqui em Santana, que é o balcão da agricultura. E na pecuária, o que é que fazia? Na pecuária, trabalhava lá no centro, trabalhei no Funchal primeiro, durante uns anos, e depois pedi transferência para aqui, para o centro de ovinicultura, que era um centro onde tinha uma exploração de ovelhas,
onde se fazia o tal queijo da serra, o tal queijo curado e o tal requeijão. E então fazia tudo, a parte administrativa, se fosse em relação aos funcionários, que é preciso marcar férias, fazer horas extraordinárias, assiduidade, fazia toda essa parte. E fazia a parte dos animais, que era fazer o registro dos nascimentos, das pesagens, das mortes, das vendas, tudo isso. Algum dos seus irmãos emigrou? Sim, tenho uma irmã, a do meio, que é a Teresa. Ela foi para a França, ela tinha 18 anos. Portanto, seria nos anos 80, 90? Sim, e ela continua na França. E o que é que faz na França? Ela trabalha num posto de gasolina que tem um takeaway. E ela sempre trabalha já há imenso tempo lá nesse posto de abastecimento. E a experiência dessa migração foi uma migração fácil? Foi uma migração fácil na altura dela, porque ela conhecia um rapaz francês que veio cá de férias e apaixonaram-se. E então ela acabou por ir para a França. Não foi uma motivação? Não. Fui por amor. Fui por amor e continuei lá. Tem filhos, tem casa, tem tudo. E todos os anos vem cá à Madeira, todos os anos. E a senhora Ana casou-se? Eu casei-me, sim. Com que idade? Pois, eu casei-me com 26. Não, 27. Mas namorei desde muito cedo e tive filho antes de casar e fiz a minha vida um pedacinho ao contrário. E o seu marido tem uma diferença de idade muito grande? Tem mais 6 anos do que eu. E quando é que começaram a namorar? Ora, comecei a namorar, devia ter uns 18 anos, por aí. Portanto, ele teria... 21. E quando é que tem... 21 não, 23, 24. E quando é que tem o primeiro filho? Eu tenho o primeiro filho aos 26 anos. E tem mais que um filho? Eu só tenho um, embora tenha tido mais uma menina, mas a menina não ficou connosco, fiquei só com um filho até hoje. E pronto, casa-se portanto desse primeiro filho. E o seu filho já estudou também? Sim, o meu filho estudou, sim, já está a trabalhar. O meu filho tem 26 anos hoje em dia. Ele tirou medicina e hoje em dia está no 2º ano de especialidade. E onde é que ele tirou medicina? Ele tirou no São João, no Porto, na Universidade de São João, Então, no Hospital de São João. Com que idade é que ele vai para o Porto? Ele foi para o Porto com 17 anos. Quando acaba o ensino secundário? Quando acaba aqui o ensino secundário, sim. E acha que há esta saída porque também há uma vontade de ver outra coisa, ou se houvesse a possibilidade de estudar? Havia a possibilidade de estudar aqui. Ele tinha a possibilidade de estudar cá na Universidade da Madeira, que de certeza, tinha certezas que ficava cá se assim o quisesse. Mas eu desde muito cedo o filho incutendo e dizia: João, tu um dia vais estudar e tu vais estudar, tu vais sair daqui. E dizia-lhe sempre: não quero que tu fiques aqui, quero que tu saias para teres outros horizontes e veres outras coisas e evoluires, não te prenderes a esta ilha, que a ilha é pequenininha. E ele foi ficando aquilo sempre, e depois ele na brincadeira até me dizia: aí que mamãe gosta de mim. Eu disse sempre: a mãe gosta de ti, quer que tu vaias, para teres espaço para ti. E foi assim. Ele, no 9º ano, começou a pensar o que queria ser, porque ele não foi aquele miúdo que dizia: desde sempre queria ser médico. Não era isso. Ele, no 9º ano, não sabia ao certo ainda o que era, tinha umas ideias, mas pronto. Ele só se decidiu, no 11º ano, decidiu que queria ser médico. E começou a estudar. Ele sempre foi bom aluno, desde sempre. Sempre teve boas notas, sempre estive no quadro de honra, sempre fui excelente aluno. E ele começou a trabalhar a seguir para ir para o São João, que era para onde ele queria ir, para o Hospital São João, fazer o curso. E estudou, trabalhou para isso e conseguiu, e assim foi, e fez o curso. E tem alguma família no Porto ou foi completamente? Não. Ele foi sozinho. A vossa família é toda aqui na região da Madeira? Sim, eu tenho familiares na França, já estive na Venezuela, tenho na Inglaterra, tenho alguns assim espalhados. Mas lá no Porto, por acaso, não havia. Ou seja, é fácil resolver com regularidade? É fácil porque agora há aquele subsídio na mobilidade, não é? Parece que não, mas ajuda bastante. Bem sei que as pessoas, os pais, e para alguns pode ser um problema, têm que ter aquele dinheiro disponível para pagar na hora, não é? Mas depois recebem o reembolso e isso dá uma grande ajuda. Principalmente para quem tem mais que um miúdo a estudar, dá muita ajuda. Quais é que são assim as principais diferenças que vê a nível da produção agrícola de que falou quando era mais nova e da produção agrícola agora aqui na ilha? Quando eu era mais nova,
todos os terrenos estavam trabalhados. Até mesmo aqueles mais distantes das estradas, de difícil acesso, íngremes para subir e descer, estavam tudo cultivadinhos, tudo. Se formos procurar fotos de arquivo, a gente vê uma diferença enorme. Hoje em dia, mesmo à beira da estrada, às vezes terrenos bons estão abandonados, ninguém cuida. Se bem que, há uns anos para cá, eu acho que as pessoas têm se preocupado em cultivar mais para consumo próprio, pelo menos. As pessoas gostam de ter um bocadinho da horta, gostam de plantar para comer, mas não é o suficiente para termos os terrenos todos cultivados como há muitos anos atrás. Não. No atendimento que faz, sente essa diferença? É assim, eu estou no atendimento da agricultura e faço os subsídios que existem por parte do IFAP, que são as candidaturas que fazem para receber algum dinheiro para produzirem as terras. Há muitos que fazem para receber o dinheiro, não sei se cultivam ou não, mas fazem-no. E há outros, como eles dão essa ajuda, eles então cavam para ter mais essa ajudinha para lhes auxiliar no fim do ano, porque aquilo é pago, não é por mês, é no fim do ano. Sente que esses incentivos, portanto... Sim, aí acaba por se incentivar um bocadinho, sim. A nível da gastronomia, que produtos é que percebe que se consome mais aqui na região? Aqui, principalmente em Santana, consome-se muita semelha, que é a tal batata, a batata doce, o milho também se consome muito. Antigamente estes produtos eram a base da alimentação, mesmo não havia muita escolha, era assim, mas hoje em dia ainda se come muito. E receitas tradicionais que se lembra da sua mãe sempre fazer ou de fazer sempre? A minha mãe, as receitas que eu me lembro era a carne de vinha e alhos, que ela fazia muito bem, que eu tento fazer, mas nunca fica igual. Ela fazia muito o que se chama os guisados de galinha e fazia muito isso assim, o inhame, cozinhava muito inhame. Como é que comia o inhame? O inhame nós comíamos ou quente, quente, normal, quando acabava de cozer, ou então fritávamos. Depois de estar frio e de passar uns dias, era frito para comer. A nível de receitas de doçaria, há aqui alguma coisa mais típica? A minha mãe não era muito dada a doçarias. A única coisa, se bem que não era doces, mas a única coisa que ela fazia diferente era as malaçadas no carnaval. Agora doces, bolos e tudo isso, a minha mãe não era muito... Mas havia a doçaria tradicional, claro que sim. Havia sempre aquele bolo preto de família, que eu lembro-me que a minha avó fazia no forno a lenha, que aquilo não havia receita, não havia nada, aquilo era tudo mais ou menos a olho, ela pegava nos ingredientes, mexia o bolo e depois todos os tachos que havia na casa eram colocados dentro do forno com essa massa para cozer o bolo. Portanto, era feito muita quantidade? Era muita quantidade, porque como a minha avó tinha muitos filhos e havia filhos que estavam no Funchal, ela depois levava um bolo a cada filho no Natal. Então ela fazia alguns. E fazia broas, isso é mais no Natal. Era tudo doçaria associada ao Natal? Sim, era tudo associado ao Natal. E esse bolo é um bolo de quê? É um bolo preto que leva mel, leva canela, leva noz moscada, leva farinha, leva açúcar, leva ovos, leva uma série de coisas. Mas a minha avó não tinha receita, aquilo era tudo mais ou menos. E era um bolo então feito para durar então? Chamava-se o bolo de família. Sim, e durava, sim. E as broas? Eram broas de alguma coisa em específico? Também não, era farinha, era ovos, era açúcar, era limão, não havia assim nada de especial. Com o mel, então, a nível de doçaria? Não era muito, mas há certos bolos, esse bolo, por exemplo, levava. E estava a falar há pouco que a sua mãe fazia no Carnaval. As malaçadas, as tradicionais malaçadas de Carnaval. E como é que era esse? Deve conhecer sonhos, sabe o que é sonhos? Isto não é sonhos, porque o sonho é uma receita diferente, mas fica assim também redondo e é cozido no óleo como os sonhos. Só que leva fermento de padeiro, leva farinha, leva ovos e leva raspa de limão. Não leva mais do que isso. Se bem que ao longo dos tempos já há outras receitas, mas a base, na minha altura, quando eu era criança, era isso, assim. E depois de fritos levam alguma coisa? Depois de fritos, quem quisesse deitava açúcar. Na minha casa deitávamos açúcar. O mel não deixavam comer mesmo que houvesse o mel, não era para comer com as malaçadas. Deitávamos açúcar. E então às vezes fazíamos partidas para os mascarados, que era envolver uma porção de algodão, envolvíamos com massa e punhamos a fritar. E
claro que aquilo aparentemente ficava como uma laçada normal, só quando ele ia, metia na boca, aquilo esticava, porque era algodão dentro, eram as partidas. Quais é que são as principais dificuldades que ainda sente hoje por viver aqui nesta zona? Dificuldades? Assim, eu não sinto grandes dificuldades, porque eu gosto de uma terra, como é que vou dizer, calma e tranquila, e a gente consegue isso aqui facilmente. Nós temos acessibilidades 5 estrelas para chegar a qualquer ponto da ilha. Nós temos aqui em Santana, temos o hipermercado, temos o supermercado, temos tudo para viver bem, eu acho, e uma vida calma. O que é que se sente que mudou mais nestes últimos 50 anos que possa ter também ajudado a facilitar a vida aqui nesta zona? Nestes últimos 50 anos, eu acho que as pessoas que saíram, emigraram e voltaram, trouxeram muitas práticas de fora também, abriram os olhos e conseguiram transmitir às pessoas que cá ficavam que havia vida melhor daquelas que elas levavam. E depois, claro, apareceu a televisão, apareceu outros meios que as pessoas foram vendo e claro, depois houve uma evolução enorme, que eu digo que sou do tempo da telefonia, e depois houve aquela evolução toda de televisão, telemóveis, tudo, e muita gente foi acompanhando e tudo isso ajudou. E há muita gente que refere a questão dos túneis. Sim, as acessibilidades, que muito, porque antigamente para irmos para o Funchal, a tal questão, demorávamos 2 horas e meia de caminhonete. Mesmo que fosse em carro particular, era 1 hora e tal. E depois havia muito desgaste, era subir, descer. Claro, com agora as vias rápidas, os túneis, tudo isso, facilitou imenso, mesmo quem trabalha todos os dias para os outros lados, a ilha ficou ligada de uma maneira que é fácil de chegar a qualquer lado. Acha que se comparar a sua vida com aquela que falou ainda agora dos seus pais, que houve uma melhoria? Sim, houve uma clara melhoria, sim. A minha mãe, por exemplo, ia todos os dias a pé para as queimadas. Fazia, sei lá, não sei quantos quilómetros tem dela acima. E ela saía de manhã e tinha que chegar lá às 8 da manhã para trabalhar. Com que idade é que os seus pais começaram a trabalhar? A minha mãe começou também. O meu pai sempre trabalhou desde novinho, segundo o que ele dizia. A minha mãe também trabalhava em casa, agora no governo, ela deve ter começado a trabalhar aos 20 e poucos anos. E aqui sobre as reservas da biosfera, já vou falar da Sim. E recorda-se de quando foi criada a reserva? A reserva da biosfera deve ter uns 10 ou 12 anos por aí. E considera que esta distinção alterou de alguma maneira a forma como os habitantes se relacionam com o espaço? Eu acho que os habitantes não estavam... Alguns podem estar sensibilizados para isso, mas a maior parte dos habitantes, eu acho que não lhes disse grande coisa. E estando ligada também, pronto, a estas áreas a nível administrativo, teve algum papel na elaboração ou na candidatura de... Se o esteve, não. E acha que é uma coisa que efetivamente faz diferença a nível da... Eu acho que sim. Eu acho que é uma mais-valia para nós e pronto. Só que eu penso que deviam se dedicar mais um bocadinho e tentar fazer mais pela biosfera. Acha que a população não foi suficientemente informada? Sim, eu penso que a população não sabia ao certo o significado daquilo. Hoje em dia, se calhar, já têm mais informação e já sabem mais, mas na altura era assim uma coisa que não se entendia muito bem. Olha, a Festa dos Comprados, para quem não conhece, é uma festa de sátira, de riso, de boa disposição. E depois tem a parte do cortejo etnográfico, onde pode ver vários quadros das nossas lides de cada terra, que algumas já estão em desuso e as pessoas e as instituições por vezes representam essas lidanças no cortejo etnográfico. Costuma participar? Eu costumo participar. O que é que costuma fazer? Assim, eu costumo participar, desde 2008 que eu participo na Festa dos Compadres, porque comecei a fazer parte da Associação Cultural Lírios do Norte e eles todos os anos participam na Festa dos Compadres. Já há 30 anos que participam na Festa dos Compadres
e todos os anos tentam levar um tema diferente para representar no cortejo etnográfico. E então, eu como fiquei ligada aos Lírios do Norte, passei também a ir aos cortejos e a fazer parte. Portanto, isto é mascarada? Não é mascarada, não, é assim. A festa dos compadres tem a parte da sátira e do julgamento do compadre, que é muito engraçada, e tem a parte do cortejo. E o cortejo tem a parte da etnografia, é dividido em duas, tem a parte da etnografia e tem a parte onde vão as escolas e onde vai o tipo de cortejo trapalhão, onde vai tudo representado. A etnografia é separado. Vai na parte E eu vou na parte da etnografia, sim. E nessa parte são, portanto, trajes tradicionais madeirenses ou o que é que costuma ser representado? Nessa parte etnográfica temos sempre o cuidado de representar o tema que nós levamos o mais fiel possível e não pode haver trapalhada, tá? Tem que ser uma coisa mais fiel possível. Por exemplo, se eu levo, por exemplo, vou escaldar vinhos, que é uma prática muito coisa daqui da Madeira, que é onde se faziam aqueles, já fizemos também. Eu tento levar o mais fiel possível, tento levar todo o material que é necessário para isso, mas o material original, não levar coisas modernas, fazer como se fazia há uns anos atrás. Portanto, os temas são quase sempre práticas ou hábitos tradicionais. Exatamente, exato. E tenta sempre não misturar o moderno, separar o moderno daquilo que se fazia antigamente. E a adesão da população a esta festa, acha que se mantém? Acha que é uma festa que mexe muito? A adesão da população em si já foi muito maior. Lembro-me de ser pequena e havia muitos particulares que participavam e esmeravam-se nos carros alegóricos e faziam tudo. Com o passar do tempo, o cortejo ficou mais a cargo, o etnográfico está mais a cargo das casas do povo, as associações, está mais a cargo dessas instituições. E tem memórias dessa festa, por exemplo, dos seus pais participarem? Sim, nós íamos muito vir a festa dos compadres, porque já havia a parte do julgamento, que era uma parte de diversão, que faziam a sátira e nós fartávamos de rir quando víamos aquilo, era tipo uma peça de teatro, ali ao vivo. Portanto, desde pequena? Eu até tinha medo da comadre gigante quando eu era pequena, porque há uma comadre gigante, característica, que abre o cortejo. E eu tinha medo dessa comadre quando eu era pequena. E os seus pais chegaram a participar também? O meu pai, sim. O meu pai chegou a participar porque ele tinha um carro de caixa aberta. Então lá os amigos e alguém às vezes desafiavam para levar alguma coisa no carro. A minha mãe, que eu me lembro, também participou uma vez, precisamente com os Lírios do Norte, porque fizeram a representação da elaboração do queijo. Então a minha mãe foi. Considera, por exemplo, que é uma festa que há muitos turistas que vêm ver a festa dos compadres, ou acha que é mais uma coisa para a população? É assim, eu acho que é uma festa que mobiliza muita gente da ilha, de toda a parte da ilha vem muita gente ver a festa dos compadres. Ao longo dos anos a festa dos compadres ganhou uma dimensão muito grande, porque as pessoas gostam de ver o cortejo em si e eu acho que o mais apelativo é a sentença dos compadres, que tem uma afluência muito, muito, muito grande. Acha que têm sido feitos esforços, mesmo até no sentido a nível dos órgãos do poder local e das associações, para manter a tradição? Sim. O poder local, sim, tem... Porque assim, o poder local, mesmo às instituições, dá sempre ajuda com carro, se for preciso, ou se for com material, está sempre disponível a colaborar com as instituições para que se faça a festa dos compadres. Todos os anos há verbas disponíveis que eles disponibilizam e depois perguntam o que é que nós pretendemos e o que é que precisamos e nós dizemos o que é que precisamos e eles todos os anos contribuem. Sente que os mais novos aqui em Santana ainda se identificam muito com a festa? Alguns sim, porque na minha instituição, por exemplo, eu tenho muita gente nova e eles gostam de participar, é assim, vão com aquele para mais se divertirem e tudo, mas eles gostam de participar muito da festa dos compadres, sim, e gostam de ver também a sentença e tudo isso. O que é que acha que distingue mais esta zona? Seja a nível natural, seja alguma construção, o que é que acha que é assim uma coisa que há em Santana e que não há assim outra zona da ilha que distingue assim? As casinhas de palha. Há assim, muitos turistas vêm com curiosidade de ver as casinhas de palha. Só que por vezes chegam aqui e ficam desiludidos porque eles estão à espera de ver uma aldeia
com casinhas de palha, onde as pessoas ainda vivam lá dentro das casas e chegam a quem não é isso. Ainda se lembra de ver pessoas a viver... A mim, eu lembro da minha avó vivia numa casa de palha, sim. E a minha sogra, o meu marido, vivia numa casa de palha. Eu lembro-me de ele viver nessa casa de palha. Quando eu me namorava com ele vivia ainda nessa casa de palha. E assim, a nível de natural, a nível de alguma zona, assim, alguma coisa que acho que se destaca aqui mais em Santana? Algum espaço? Claro que sim. Temos o Parque Natural das Queimadas, que é muito visitado, muito procurado e é muito bonito. Tem o Parque de Mado, que também tem muita procura. Tem as levadas do Caldeirão Verde. Isso tem imensa coisa. Portanto, sempre viveu em Santana? Sempre vivi em Santana. E não trocava Santana. Assim, às vezes vou ao Funchal e vou caminho e disse, mas eu gosto mesmo da minha terra. Gosto da minha pasmaceira, como eu digo, gosto.